A gente agora quer falar sobre um assunto interessante, porque os idosos estão voltando ao mercado de trabalho, né, gente? Estão cada dia mais no mercado de trabalho, ativos, e a gente trouxe aqui a Maristela Larroca. Ela mesma. É Larroca? É Larroca. Eu falei bem, eu falei certo aquela hora, né? Falou com sotaque. Falei até com sotaque, né? Você viu? Costumou errar, mas seja bem-vinda, viu, Maristela? Muito obrigada, eu agradeço. Você atua em área de pesquisa? Isso, eu sou mestre, né, em psicologia nessa área de intervenção clínica e social e trabalho com orientação de carreira, consultoria em empresas, né, já há 15 anos que eu estou nessa trajetória, então eu acredito que posso contribuir com vocês aqui com algumas informações. Você está lá na ponta sabendo tudo que está acontecendo. Isso, tenho recebido esses idosos, né, a gente pode chamar a terceira geração, né, das pessoas que estão aí na fase madura da carreira profissional, que estão voltando para o mercado de trabalho. Mas aí, com toda força. Quando você fala o idoso, você está pensando em alguém a partir de que idade? A gente pode pensar acima dos 65, né, acima dos 60 anos, a gente está tendo esse profissional chamado hoje de sênior, né, que é o profissional que está realmente retornando com força total ao mercado de trabalho devido à sua bagagem, à sua experiência profissional já adquirida ao longo de uma carreira. Eu quero que a gente enfatize aqui primeiro. Antes de você fazer sua pergunta, parece que a gente tem uma matéria, não é isso, produção? Para mostrar a respeito do assunto, senão aí a gente esgota antes de mostrar a matéria. Então vamos acompanhar, daqui a pouco a gente volta falando com a Maristela. Eles estão de volta ao mercado de trabalho, com mais experiência, força de vontade e até mesmo para complementar a renda familiar. Maria exerce a função de auxiliar de produção nesta empresa há pouco mais de um ano. Foram quase 8 fora do mercado e, por incrível que pareça, achar emprego foi fácil, mesmo tendo a idade em que muitos buscam se aposentar. Eu fiquei um bom tempo fora do mercado de trabalho. Aí o primeiro que eu achei foi aqui, eles me deram oportunidade para mim aprender aqui, aprendi e fiquei aqui mesmo. E ela não é a única. A colega de trabalho também não quis saber de ficar em casa. Pelo tempo que eu fiquei afastada, 3 anos, que eu fiz pedagogia e tudo, aí eu pensei, vou procurar uma coisa que me interessa, que eu goste, aí vim para a indústria. E até hoje estou gostando desse mercado aqui. E pelo visto, oportunidade é a palavra de ordem desta empresa. A cada 10 funcionários, 8 possuem mais de 50 anos. Pessoas consideradas excluídas do mercado. De olho nesta fatia, o proprietário percebeu que funcionários mais velhos são mais compromissados, experientes e possuem muito mais vontade de trabalhar. O nível de comprometimento dessas pessoas na faixa de 40 anos é muito superior às outras. Elas, pelo fato de terem talvez ficado excluídas muito tempo do mercado de trabalho, elas têm uma certa dificuldade com isso. Então, quando elas têm essa oportunidade, que a gente está oferecendo essa oportunidade, elas estão agarrando com muito assim, com muito vigor, sabe? E está trazendo um resultado extremamente satisfatório para todos nós. Não só pelo grau de comprometimento delas, como o retorno que elas estão trazendo para a empresa. E o detalhamento como nós precisamos de pessoas muito comprometidas e muito compenetradas no trabalho, esse resultado tem sido muito melhor do que a gente estava esperando, inclusive. Seu José Carlos é outro exemplo. Aposentou em 1994 e ainda exerce a função de diretor de RH. E como especialista, ajuda a traçar um perfil dos profissionais que, assim como ele, não querem ficar parados vendo o tempo passar. Muitos pela necessidade de realização profissional, de não se sentir que ele está inútil, que ele não está velho, que não pode trabalhar. Então muitos voltam por isso também. E alguns porque consideram o trabalho um hobby, muitas vezes não têm a necessidade financeira, mas querem estar no meio, inserido no meio da turma nova, entendeu? O que é muito importante e mantém a vitalidade do indivíduo, né? Naquelas primeiras imagens que a gente viu daquelas primeiras mulheres ali, eu não achei as mulheres idosas, mais ou menos a idade compatível com a da nossa diretora aqui do programa. Deus. Mas, bom, a gente já tem participação ao vivo, né, que é o Diego, quer fazer pergunta. Diretora, não precisa falar nada, que eu vou chamar o nosso telespectador. Por favor, Diego, fique à vontade, seja bem-vindo, viu? Bom dia, eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Eu gostaria de saber como o mercado de trabalho, as empresas, elas acolhem o idoso que é tímido, que é introvertido,
que tem essa dificuldade de voltar ao mercado de trabalho, muitas vezes fica com vergonha por não estar na mesma faixa etária que a maioria dos outros profissionais. Então, como as empresas, elas tratam esse idoso que é mais introvertido, mais tímido, como ela acolhe esse idoso? Maravilha. Obrigado pela sua pergunta. Obrigado, e a Maricela vai respondê-la. Bom, interessante a pergunta dele, né? Porque tem a questão do preconceito também, que pode gerar pode ser um fator dificultador para esse idoso que quer voltar, mas tem um certo receio. Bom, o que eu penso é que a gente precisa ver o profissional não somente com a sua idade cronológica, né? Eu acho que o profissional, independente da idade que ele tiver, ele precisa estar preparado, né, para retornar ao mercado, seja em qual momento for. Então, mesmo uma pessoa com idade mais avançada, ele precisa estar atualizado, ele precisa estar, né, de acordo aí com antenado com as redes sociais, ele precisa estar falando a linguagem do momento. Isso tudo vai dando a ele um vigor, né, um frescor mesmo profissional para que ele possa ser inserido no ambiente de trabalho sem muitas dificuldades. Eu acredito que para qualquer profissional, como eu estou dizendo, essa preparação anterior, né, esse contato com o mercado, esse frescor que ele precisa ter com a linguagem atual do mercado de trabalho, é o que vai ajudá-lo a essa reinserção. Uma questão muito importante é a gente pensar que a autodiscriminação também acontece, né? A pessoa achar que ela já está velha, que ela já está ultrapassada, isso muitas vezes não é a verdade, né? Não é o que o próprio mercado está dizendo para ele. Olha, a gente está precisando de pessoas mais experientes, mais qualificadas, o mercado está demonstrando isso, né? Então, o próprio idoso, né? Essa palavra eu acho um pouco pesada, mas a pessoa que está aí no seu tempo já mais maduro, né, profissionalmente, ele precisa olhar para ele e valorizar, sim, esse período que ele já trabalhou, essa experiência que ele já tem. Trazer isso como um ponto positivo e não negativo. Agora, Maristela, a que você atribui essa volta das pessoas mais maduras, como você disse, ao mercado de trabalho? Qual a causa disso? Eu acho que a gente pode pensar em dois fatores prioritários, né? Em termos de mercado de trabalho, a economia está trazendo aí uma exigência, né, de qualificação muito grande para as empresas. Então, as empresas estão buscando, sim, profissionais mais maduros e mais qualificados para enfrentar esses desafios que o mercado está exigindo, né? E a outra questão seria a expectativa de vida, né, que aumentou muito. Então, hoje você tem um profissional na sua faixa aí de seus 55, 60 anos, pode estar aposentando ou não, mas o que ele vai pensar em perspectivas de futuro, né? Se esse mercado não abrir essas portas para eles, não souber aproveitar esse potencial desse profissional maduro. Então, em termos de expectativa de vida, a gente também tem que pensar que o profissional pode vir aí a ter até mais de uma carreira, né, ao longo da sua vida. Por que não? Né? Então, acho que é nesse sentido aí, esses dois fatores têm interferido muito. Agora, Maricela, também uma situação que a gente sempre viu nas empresas é que, pelo menos nessa década dos anos 2000 para frente, mudou-se muito essa geração X para a geração Y. Sim. Muitos jovens substituíram idosos, né? Substituíram o pessoal da melhor idade. Eu lembro o próprio banco mandando muitos gerentes embora e contratando novos gerentes de 25, 24 anos, e aquelas pessoas que tinham 40, 50 anos sendo demitidas aos montes mesmo. Isso aconteceu muito no começo dos anos 2000. Agora, a gente vê que o mercado volta a recontratar essas pessoas. Em partes também não é por causa da falta de experiência que a própria empresa expressou, com esse excesso da juventude e pouco efetivo até da pessoa mais madura? Sem dúvida. Essa questão da geração X e Y, né, para o pessoal entender, a geração X a partir aí, do ano de 2000, né, de 80 para cá, né, e o pessoal da geração Y que está aí mais nos seus 30 e poucos anos. Então, a gente pode pensar que essa mescla dessas gerações é que é o mais interessante, né? Teve um momento, sim, de uma busca pela geração mais jovem, por eles terem mais iniciativa, por serem pessoas talvez mais criativas, né, mais flexíveis, mas o que começou-se a perceber é a falta de consistência, muitas vezes, né, desses profissionais jovens que precisam, muitas vezes, de profissionais maduros perto deles, para que preparem eles, né, ou seja, para cargos de liderança, cargos de gestão, de um modo geral. As empresas estão sentindo muita falta dessa consistência, né, da liderança. E aí entra o papel do profissional sênior nesse contexto. E uma das vertentes até do que você faz é a gestão de pessoas, né? E a gente vê que você gerir pessoas sem a fidelidade à empresa, eu digo assim, a pessoa que ainda mais leva muito rápido, o que acontece muito com a geração Y, porque é uma procura do mercado de trabalho, também prejudicou. Talvez teria muito mais fidelidade, a pessoa mais madura, à empresa que ela está, de vestir a camisa, de realmente pleitear por cargos, cuidar mesmo do espaço onde ela está? Eu
Temos, só da gente ter um pouco de preconceito, né, com a geração Y também, Sim, em pensar que... Não virar esse radical de novo, porque né? não é tanto assim. Eu acho que o que a geração Y mostra é o que todo jovem mostra, né? Essa busca fugaz por novas oportunidades, né? Essa vontade de um crescimento mais rápido, mas a compensação acontece quando ela combina, né, com a geração mais velha o seu potencial, né? Então, acho que é algo que a gente precisa... não ficar tanto nessa dicotomia, né, geração X e Y, porque tem essa questão do jovem mesmo, dele ter essa questão mais de correr atrás, mais ousada, né, mais criativo, mas também tem o lado de jovens muito comprometidos, né, que vinculam a empresa muito bem, desde que a empresa dê a contrapartida, né? Atenda as expectativas desse jovem. Eu acho que é um pouco por aí, né? Agora, você acha que, pela sua experiência, o que você tem visto no mercado, normalmente o profissional sênior, ele volta para a sua área de trabalho em que ele se aposentou origem, nela, ou ele vai atuar numa outra área menos, vamos dizer assim, de menos experiência da parte dele? Olha, o que a gente tem percebido, né? Só te interrompendo um pouquinho, porque eu vi uma das pessoas que a gente viu na entrevista ali, é uma senhora que disse, eu parei, 3 anos fora, fui fazer pedagogia, depois voltei para uma coisa que eu gosto de fazer. Ela estava mexendo na área de produção. O que acontece? O profissional ele tem uma expectativa, né, nessa altura da vida, né, da maturidade, de muitas vezes ter um trabalho com mais significado, né, um trabalho que tenha mais sentido para a sua vida. Então, muitas vezes, ele é o momento onde ele vai fazer a opção que lá atrás ele gostaria de ter feito, né, e para ter um trabalho mais prazeroso, para ter uma qualidade de vida maior, né, porque a gente precisa pensar que o profissional sênior ele tem outras expectativas, né, outras prioridades de vida, questão de tempo, de flexibilidade de horário, né? Então, eu acho que é um profissional que, muitas das vezes, a gente pode pensar aí que 50% desses profissionais que estão retornando aí para o mercado de trabalho estão fazendo uma outra opção de carreira. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que o profissional sênior ele se tornou mais seletivo na sua escolha, porque ele não escolhe mais só por causa da questão financeira. Ele olha também a qualidade e o prazer que aquilo vai gerar para ele. Sem dúvida, né? A gente diria que é uma consequência natural, né? De uma carreira que você foi desenvolvendo ao longo de um prazo, de um tempo, e que no momento que você está querendo colher mais, né? Colher mais do que ficar semeando, vamos dizer assim. Do que só dinheiro, inclusive, né? Exatamente. Não necessariamente colher só dinheiro. Não, muito pelo contrário, colher sentido, né? Colher significado daquele trabalho.